aí, pessoal do QG, tudo bem? Ó, vai começar a melhor aula da melhor disciplina que é Geografia. Eu sou o Thiago Fernandes, com meu amigo, professor Aquiles, beleza? E nós vamos tentar te ajudar, dar várias dicas para você arrebentar no Enem. Beleza? Tudo bem? Vamos lá, vamos começar. Chega de papo. Vamos começar? Vamos aqui. Posso começar a ler aqui? Pode, por favor. Galera, ó, então, você está vendo aí no slide, né? Só a nossa apresentação e a gente vai começar na seguinte questão. Se liga. Imagine uma quantidade de água subterrânea capaz de abastecer todo o planeta por 250 anos. Essa reserva existe e está localizada na parte brasileira da Amazônia e é praticamente subutilizada. Até 2 anos atrás, o aquífero era conhecido como Alter do Chão. Em 2013, novos estudos feitos por pesquisadores da UFPA, Universidade Federal do Pará, apontaram para uma área maior e deram uma nova definição. Abre aspas. A gente avançou bastante e passamos a chamar de SAGA, o Sistema Aquífero Grande Amazônia. Fizemos um estudo e vimos que aquilo que era o Alter do Chão é muito maior do que sempre se considerou e criamos um novo nome para que não ficasse essa confusão, explicou o professor do Instituto de Geociência da UFPA, Francisco Matos. Galera, você teve a introdução da questão e ela segue. Ao mesmo tempo que possui os maiores reservatórios de água subterrânea do planeta, o Brasil viveu entre o final de 2014 e meados de 2015 uma grave crise hídrica que transpassou as fronteiras do sertão nordestino e também atingiu o Sudeste, especialmente São Paulo. Entretanto, a notícia não significa, em primeira análise, uma solução para a crise hídrica paulista, pois, letra A qualidade da água de um aquífero é inadequada para o consumo humano. Letra B. Não existe tecnologia para o aproveitamento da água existente no SAGA. C. O uso residencial, maior responsável pelo uso da água, esgotará em poucas décadas o aquífero. Letra D. A grande concentração populacional na Amazônia consumiria grande parte do volume hídrico. E, para fechar, a letra E. Seriam necessárias verdadeiras obras faraônicas para levar a água da Amazônia até outras regiões brasileiras. Galera, claro para todo mundo? Thiago vai resolver. Valeu, Aquiles. Olha só, gente, é uma questão extremamente atual e importante. A temática da água é recorrente no Enem. E principalmente dentro de um contexto em que vivemos recentemente essa crise hídrica, esse estresse hídrico. Interessante, Aquiles, destacar que quando acontece no sertão, o pessoal chama de seca. Exato. E aqui no Sudeste virou crise hídrica. Enfim, bom, é um assunto importante porque você sempre ouviu na escola assim, pô, o Brasil é o país que tem a maior reserva de água doce do planeta. E aí, de repente, você ouve falar que está faltando água. Bom, vamos lá. Tem algumas questões aí importantes para a gente destacar e uma é, olha só, a questão da água. A água em si, tá, gente, ela nunca vai acabar, por favor. Né? Enquanto tiver sol, gravidade, beleza? Enquanto você tiver o ciclo da água funcionando, vamos colocar assim, a água não vai acabar. Nós temos um problema, sim, de uma desigualdade entre regiões de oferta de água em relação ao consumo de água. Esse é um problema. Um outro problema que nós temos é a questão qualitativa da água também, da contaminação, enfim. Você quer fazer uma abordagem? Quero, porque nesse ponto é interessante que o Thiago destaca a questão da qualidade da água e não da quantidade como problema, né? Tem uma certa abordagem que toca muito em globalização, inclusive, que é a abordagem de que o planeta é azul. Essa abordagem vem da década de 60 para a década de 70, contexto de Guerra Fria, corrida espacial acontecendo, imagens à distância da Terra começaram a ser produzidas, e a brincadeira de que a Terra é um planeta água dialoga muito com o que o Thiago levanta, que é essa grande quantidade, mas não literalmente uma boa qualidade dessa água para o consumo humano. Então, 2 pontos aqui. A má distribuição entre as principais aglomerações urbanas, as principais aglomerações humanas e aonde está a água. Não necessariamente você vê essa coincidência acontecendo, mas, ao mesmo tempo, essa qualidade da água, a água do mar, essa que está em maior quantidade, não é passível de aproveitamento imediato. Inclusive, o processo de dessalinização, numa perspectiva econômica capitalista, é tratado como muito caro e talvez inviável.
Beleza. Bom, e aí, voltando à questão, ele está destacando uma enorme oferta de água na Amazônia, o chamado SAGA, o Sistema Aquífero Grande Amazônia, beleza? E está abordando sobre a questão da crise hídrica em São Paulo. Então, vamos lá devagarzinho. Ponto 1. Um aquífero é um reservatório de água subterrânea. Beleza? Você tem normalmente rochas porosas que absorvem a água da chuva, pode ser uma água recente ou não. No aquífero Guarani, por exemplo, nós temos notícias de águas de milhões de anos de idade, vamos colocar assim. Então não seria uma água boa para o consumo. Mas em grande parte a água é sim utilizável e o SAGA, a água do SAGA, parte dela, já está sendo utilizada para abastecer cidades da região norte. Ok? Então é importante a gente perceber que essa água sim já é aproveitada. E o texto destacou que daria para abastecer o mundo por 250 anos, pelo menos. Então, perceba, por favor, que se dá para abastecer o mundo, daria para abastecer a gente. Agora, tem um ponto que o Aquiles tocou em relação à questão capitalista, em relação à questão do custo, que é o seguinte. Bom, até que ponto é viável financeiramente trazer essa água da Amazônia até o Centro-Sul, até o Sudeste, até o eixo Rio-São Paulo, até Minas, enfim. Tá? Até que ponto isso é vantajoso? Até porque na nossa região, aqui no Centro-Sul, existe um aquífero, né, Aquiles? Existe o aquífero Guarani. Então, até que ponto, vamos pensar assim, financeiramente falando, o custo para você trazer essa água da Amazônia até aqui vai ser vantajoso para resolver a questão da água. A questão da falta da água, melhor colocando. Tá? Então, preciso que você perceba isso. Existem outras alternativas. Em relação ao Centro-Sul, nós não precisamos usar o alter do chão como fonte de água. Ok ou não? Isso está claro? E aí, vamos voltar às alternativas, por favor. Vamos lá. Diante disso, a gente pode perceber o seguinte. A letra A a gente pode cortar porque ele fala de a qualidade da água, né, é inadequada. Não, não é inadequada. Podem ter trechos inadequados, como podem ter trechos adequados. Aliás, deixa eu fazer um pequeno adendo. Volta para mim rapidinho. Quando você pega, em relação à questão do aquífero Guarani, né, que pega grande parte aqui do sul do país, São Paulo, pedacinho de Minas, do centro-oeste, parte desse aquífero já vem sendo contaminado pelo agronegócio. Né? A expansão de cultivos, a expansão da soja, por exemplo, com uso intensivo de insumos químicos, já está contaminando parte. Então, olha mais uma vez a questão da qualidade da água e não da quantidade da água. Beleza? Tudo bem? Volta lá. Bom, na letra B fala de não existe tecnologia para aproveitamento. Gente, evidente que existe tecnologia para aproveitar essa água do aquífero. Tá? Na Amazônia, como já destaquei, algumas cidades já usam essa água. A mesma coisa acontece aqui no aquífero Guarani. Então, existe sim tecnologia para aproveitar essa água. Beleza? A C fala um absurdo. Pô, o uso residencial é responsável pelo uso da água. É verdade isso, Aquiles? De forma nenhuma. É interessante porque chega muito para a população campanhas e o governo está certo em fazê-las, claro, né? Tendo que economizar água, a população também participa disso, então a gente tem que tomar cuidado com vai escovar o dente, não deixar a torneira aberta, vai lavar a louça, ensaboa primeiro, depois enxágua, vai lavar o carro, toma cuidado para não usar muita água, não lavar tanto, calçada, não vai lavar calçada com água, claro, eu estou aqui qualificando um pouco de um consumo residencial agora, ele não é o principal, disparado, quem mais usa água, é importante essa hierarquia, indústria num primeiro lugar. A agricultura cresce muito no uso da água, principalmente a partir da Revolução Verde, né? A agricultura avançou para áreas áridas e semiáridas, como no Nordeste brasileiro, a fruticultura irrigada de Juazeiro e Petrolina não tem como acontecer sem o uso intensivo da água do Rio São Francisco, e é num terceiro lugar, depois da indústria, depois da agricultura, que vai chegar esse consumo doméstico, esse consumo particular. Portanto, essa letra C que fala do uso residencial maior responsável pelo uso da água, está equivocada. Beleza? Então não tem como ser. A letra D já começa também com um absurdo que é a grande concentração populacional na Amazônia, na verdade é o nosso maior vazio populacional, né? Uma concentração de pessoas no Brasil está na região centro-sul, está na região sudeste, beleza? Então por questão óbvia, só pode ser letra E de Enem, beleza? Seriam necessárias verdadeiras obras faraônicas, enormes obras, com um custo muito alto para levar água da Amazônia até outras regiões brasileiras, ok? Beleza. Foi, gente. Foi a primeira, tranquilo para todo mundo. Tranquilo. Vamos fazer a segunda. Vamos lá. Olha lá, Tiagão, lê para mim, por favor, cara. Com certeza, vamos lá. Questão 2 fala o seguinte. Decretado como morto, BRICS recebem 20,6% mais IEDs, investimentos externos diretos, em 2013.
O grupo de 5 países concentraram no ano passado 22% de inversões produtivas do mundo. A chamada imprensa especializada precipitadamente decretou, reverberando a gigante do sistema financeiro Morgan Stanley, que os BRICS estão em declínio, estão frágeis, especialmente Índia e Brasil, e que a bola da vez seriam os MINT, México, Indonésia, Nigéria, Turquia. Esqueceram de combinar com os russos. E foi justamente a Rússia que puxou o investimento estrangeiro direto, IED, em 2013. Nada menos que 42,5 bilhões de dólares a mais que o ano anterior, ou alta de 82%, e foi alçada à 3ª posição do ranking mundial de destino de IED. O investimento dito produtivo em todo o mundo cresceu 110 bilhões de dólares, mais uma variação positiva de 10,7%. Os BRICS foram responsáveis por nada menos que 50% desse aumento. No total, o investimento estrangeiro no grupo subiu de 267 bilhões de dólares para 323 bilhões de dólares, crescimento de 20,6% e não 17% como publicado anteriormente. Beleza? Bom, e aí temos aqui um gráficozinho que fala o seguinte, ó, participação dos BRICS no investimento estrangeiro direto mundial. Bom, observe que a África do Sul está aqui representada em preto, Índia em amarelo, Rússia em azul, Brasil em verde e China em vermelho. Dá para observar um destaque aí chinês, né? Mas principalmente em relação à questão da Rússia que o texto falou, perceba como nos últimos anos a participação do azul aumentou. Beleza? Tudo bem? E aí vamos às opções. Considerados em conjunto, na última década, o contexto de maior crescimento dos IADs nos BRICS foi, letra A, com a criação do Arranjo Contingente de Reservas, CRA, e do novo Banco de Desenvolvimento, NBD, pelo grupo, atraindo mais empresas transnacionais para essas economias. B. Com o recente protagonismo russo no leste europeu, fortalecendo-se com a anexação da Crimeia e ampliando seu mercado consumidor interno. Letra C. Com um acordo de comercialização do gás natural russo para a China, que apresenta grande demanda energética em função do acelerado crescimento industrial. Tem a letra D, com a crise financeira de grande impacto no G7, favorecendo o deslocamento de capitais produtivos para os BRICS. E a letra E, com a construção do canal da Nicarágua, deslocando fluxos do canal do Panamá e resultando em maior desenvolvimento econômico para os BRICS. Aquiles, fala a verdade para eles. Galera, ó, fica muito atento que o tema é muito importante para a gente, tá? BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a partir do ano de 2011, são países que assumiram, num primeiro momento, um destaque, fora a África do Sul, foi só em 2011, para o mercado financeiro internacional. O grupo Goldman Sachs, tendo um certo economista, o Jim O'Neill, no ano de 2001, e era uma conversa do mercado financeiro, projetava um grande crescimento para essas economias e indicava para seus investidores, olha, coloque o seu capital nesses países porque o crescimento lá vai ser grande e a reprodução desse capital vai ser mais fácil. O que a gente observou no processo histórico foi mais do que um conjunto de países importantes para o mercado financeiro. Os BRICS foram assumindo certa centralidade geopolítica internacional, principalmente a partir do ano de 2008, quando eles se consolidaram, foi o primeiro encontro oficial desses 4 países. Eu estou dizendo que a África do Sul, que seria um quinto, só entra posteriormente. Galera, a gente está falando aqui de um conjunto de países que questiona a geopolítica proposta por outros, que foram países identificados pela gente ao longo das conversas sobre o mundo como países centrais. Posso pensar o G7, talvez, como um bloco que perca poder relativo com a ascensão dos BRICS. Os Estados Unidos, sem dúvida, são o principal afetado nesse sentido. E você já tem uma noção básica dos BRICS, citados num primeiro momento pelo mercado financeiro, mas ganhando centralidade geopolítica nesse processo histórico pós-2001. De alguma forma, as alternativas nos ajudam até a pautar essa conversa. Vamos a elas. A gente está procurando, então, voltando, né, à questão principal. Considerados em conjunto na última década, o contexto de maior crescimento dos investimentos estrangeiros diretos. Isso é sinônimo de capital produtivo. Fica atento que a gente está se referindo ao oposto do capital especulativo, aquele que gera crescimento econômico, mas não traz grande crescimento da oferta de empregos ou um crescimento social. Então, o contexto de maior crescimento de capital produtivo nos BRICS foi... Galera, vamos voltar para o gráfico. O gráfico deixa muito claro esse contexto, né?
Os BRICS têm aqui uma história pautada desde o ano de 1990. Bacana que esse recorte é exatamente o recorte da nova ordem mundial. E a gente comentava que a citação pelo mercado financeiro dos BRICS estava no ano de 2001. Então está aqui nesse ponto que eu acabei de deixar claro na nossa representação. Você percebe no momento anterior grande oscilação dessas economias, destaca-se muito o pequeno papel da África do Sul, né? Você vê um preto bem pequeno em todo esse processo, em todo esse período, mas que teve grande ascensão, não falo da África do Sul em si, mas dos investimentos estrangeiros diretos nesses países, a partir de qual momento, galera? Estou tentando destacar para você o intervalo que claramente, comparado com o ano anterior, apresenta maior ascensão. E de lá para cá, um processo de maior atração de capital produtivo pelo bloco. Está no ano de 2008 a resposta que a gente está procurando. Vamos ver as alternativas. Na letra A, com a criação do Arranjo Contingente de Reservas, CRA, e do novo Banco de Desenvolvimento, NBD, pelo grupo, atraindo mais empresas transnacionais para essas economias. Galera, presta atenção aqui, ó. Quando a gente fala do CRA e do NBD, a gente está falando, de fato, de algo muito importante criado pelos BRICS. O Arranjo Contingente de Reservas e o novo Banco de Desenvolvimento, eles têm um papel de alguma forma semelhante ao que o FMI e que o Banco Mundial representaram na construção do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. É muito importante a gente perceber que são aqueles 4 países, hoje 5 com a África do Sul, tentando constituir sobre a globalização uma nova ordem institucional. A ordem institucional do FMI, do Banco Mundial, favorece a países centrais. Os BRICS tentam criar uma ordem institucional dentro da qual eles sejam os protagonistas. E mais do que isso, eles criam a possibilidade de financiamento interno e externo. Essas instituições não vão ficar limitadas aos BRICS sem depender do aval dos países centrais, né, Tiago? Com certeza. A gente sabe que o neoliberalismo, por exemplo, foi aplicado na periferia do capitalismo por uma dependência dos capitais do FMI que condicionava aquele empréstimo à adoção de privatização, abertura econômica, flexibilização de relações de trabalho e desregulamentação financeira. Em última análise, impondo redução de gasto social. Ou seja, falo de algo muito importante, minimamente explicado aqui agora, que é do ano de 2014. Que, de fato, olhando para a letra A, favorece a atração de empresas transnacionais para essa economia. Veja bem, presta atenção. Eu isolo a letra A da questão, ela é perfeita. Mas eu estou procurando a causa do crescimento do investimento pós-2008 e eu estou me referindo a avanços institucionais do bloco a partir do ano de 2014, portanto, não é a letra A. Na letra B, dá uma olhada. Com o recente protagonismo russo no leste europeu, fortalecendo-se com a anexação da Crimeia e ampliando seu mercado consumidor interno. Então, galera, se liga que, de fato, a Rússia anexou a Crimeia. Uma parcela do território da Ucrânia, etnicamente russa, a divisão da Crimeia passando para a Ucrânia foi algo que o Stalin realizou na década de 50 e aquilo era uma União Soviética num deslocamento apenas interno de fronteira, mas que na fragmentação da União Soviética, tal qual a Ossétia do Sul, que ficou com a Geórgia, a Crimeia ficou com a Ucrânia. Citei aqui 2 conflitos importantíssimos do exterior próximo da Rússia, o conflito com a Ossétia do Sul e o conflito com a Crimeia. E eu quero dizer que, de fato, a Rússia amplia o seu mercado consumidor interno porque ela trouxe uma parte de um território da Ucrânia que tem também uma população que trabalha, que consome. De novo, eu olho para a letra B e eu falo de algo que é coerente se eu retiro da questão, né? O recente protagonismo russo no leste europeu, ele vem muito em função da valorização do petróleo no mercado internacional pela guerra no Iraque pós-2003, e ele, de fato, a Rússia, de fato, anexou a Crimeia, ampliando o mercado consumidor interno. Porém, quando foi a anexação da Crimeia? Foi no ano de 2013, num processo que vem a partir de 2013, então a gente está falando de algo que não está correto, porque o ano que a gente procura é o ano de 2008. E eu acho até que o estudante bem informado já está pensando, peraí, eu sei de algo desse ano de 2008. Fala, querido. Pois é, ainda em relação a essa letra B, quando ele fala de um recente protagonismo russo no leste europeu, isso ainda levanta também uma bola meio contraditória, né? Porque o leste europeu é onde a União Europeia está encontrando seus novos parceiros. Sim, cresce muito na direção, né? O ano de 2004 foi marcante. Para 4, com 10 países, né? Depois de mais 2, depois de mais 1. Sim. Então, até que ponto, de fato, teve esse avanço russo de protagonismo em relação... de repente, você olhou assim essa letra B e falou, poxa,
eu tô meio na dúvida, mas aí como o Aquiles falou, independente de você enxergar sobre a questão da Crimeia como protagonismo ou da União Europeia, a questão temporal, sim, seja 2004 ou seja 2013, não atende à questão que é 2008. Isso, e importante para você, meu camarada, olhando de novo para o gráfico, foi na leitura do gráfico que você teve certeza que você procurava algo do ano de 2008, tá claro o crescimento de IEDs nos BRICS, principalmente na Rússia a partir dali, e vamos chegar a essa resposta na sequência. Na letra C, com o acordo de comercialização do gás natural russo para a China, que apresenta grande demanda energética em função do acelerado crescimento industrial. Galera, se liga aqui, ó. De fato, a gente está falando de algo muito importante. Quem é a fábrica da globalização? Regionalmente eu falaria da Ásia. Se eu tiver que falar de um estado nacional, eu estou me referindo principalmente à China. O litoral chinês, com as com as 20 cidades industriais que mais crescem no mundo, estão na China. Pois eu estou falando de algo que é muito importante, porque a Rússia é a maior potência em gás natural do mundo. E a China tem um problemaço energético, né, Tiago? A China queima muito carvão da Manchúria, ou seja, ela cresce industrialmente, criando um problema ambiental que o gás natural minimiza. Olha como é que os BRICS já representam uma aproximação geopolítica e como esse acordo que foi criado no ano de 2014 começará no ano de 2018, uma oferta de no mínimo 10% do gás natural que a China vai consumir passará a vir da Rússia. Esse acordo foi definido por 30 anos, certamente vai crescer esse percentual. Então, algo muito importante se eu isolo da questão e correto. Porém, de novo, quando foi esse acordo? Foi no ano de 2014. Não nos leva para a alternativa correta, que é a relativa ao ano de 2008. Então, a letra C, assim como a A, assim como a B, isoladas da questão, estão corretas, mas não são a alternativa que a gente está procurando. Na letra D, com a crise financeira de grande impacto no G7, favorecendo o deslocamento de capitais produtivos para os BRICS. Galera, no ano de 2008, crise financeira, de fato, essa crise produto do neoliberalismo a partir dos Estados Unidos e ganhando o mundo. Maior nos países centrais, G7, Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Canadá, Alemanha e Japão, não nessa ordem, mas são esses países, e de fato uma crise maior lá favorece o deslocamento de IEDs para os BRICS. Os empresários pensam assim: eu tô com meu dinheiro nessa economia, eu quero que o meu capital se reproduza. Se são economias em crise, ele tira o capital de onde está em crise e coloca para onde está em ascensão. Detalhe, fica atento. Reforça a crise na retirada do capital, reforça a proteção das demais economias. Então, sem dúvida nenhuma, posso até criar uma relação positiva de causa e consequência entre a crise financeira e a valorização dos BRICS. Não por acaso, o primeiro encontro formal desse grupo, que era só um bloco financeiro citado pelo Jim O'Neill, pelo Goldman Sachs, se consolida após 2008. Galera, a letra D está correta, só para ter certeza que não a letra E. Com a construção do canal da Nicarágua, galera, ele também foi assinado no ano de 2014 e é por isso que a letra E está equivocada, deslocando fluxos do canal do Panamá e resultando em maior desenvolvimento econômico para os BRICS. Aliás, duas coisas na E equivocadas. Primeiro, o canal da Nicarágua ele foi assinado só em 2014, então não poderia estar explicando um crescimento que já vem desde 2008. Segundo ponto, foi assinado. Ele começará a ser construído, isso ainda demora um tempo, e é a partir da sua construção e do seu uso que a gente pode pensar num deslocamento de fluxos do canal do Panamá para um desenvolvimento maior dos BRICS. Galera, beleza? Fica muito atento a esse assunto dos BRICS, grande tendência de que ele se faça presente na tua prova. Vamos fazer outra? Não, que eu fazer, calma. Fica à vontade, meu amigo. Três observações aqui. Pode. Olha, a primeira observação foi o Vidal que pediu. Vocês assistiram já, né, gente? Vidal, física, o Vidal pediu. Vou puxar a barba do Aquiles. Tá? O pessoal tá com fetiche na minha barba, não sei porquê, mas vamos em frente. Bom, segunda coisa. A questão falou de BRICS e falou de Mint. Deixa eu só te apresentar uma abordagem clássica desses dois assuntos, né? Porque de repente a prova vem em cima dessa abordagem clássica, né, Aquiles? E aí a gente já também resolveu esse ponto. Bom, em relação aos BRICS, uma abordagem muito comum é tentar buscar, o Aquiles já apresentou muitas semelhanças entre esses países, de apresentar algumas diferenças entre os BRICS, né? Principalmente no aspecto geopolítico. Então, por exemplo, a questão de uma ausência de democracia na China em relação à censura também na China é um ponto que tem que ser destacado. A questão geopolítica do uso de armas nucleares,
né, que o Brasil não dispõe, a África do Sul também não dispõe, é um diferencial geopolítico interessante dentro do grupo. Beleza? Rússia tem, Índia tem, China tem. Exatamente. Inclusive, Rússia e China são participantes do Conselho de Segurança da ONU. Sim. Então, é também mais uma diferença geopolítica importante para você ficar atento. Em relação ao MINT, México, Indonésia, Nigéria e Turquia, tem algumas abordagens também clássicas em relação a alguns países, em relação a esses países, que são as seguintes. O México. O crescimento mexicano está muito atrelado ao NAFTA, está muito atrelado a um avanço das relações com os Estados Unidos. Mas que fique bem claro, aqueles que esse avanço econômico não representa um avanço social, muito pelo contrário, significa um avanço da desigualdade social socioespacial no México, quanto que o centro-norte tem um crescimento muito mais robusto em relação à parte sul. Beleza? A Turquia é normalmente abordada em relação à sua dificuldade de entrada na União Europeia. Beleza? Muito em função de, principalmente nas últimas décadas, uma dificuldade de manter a sua economia estabilizada, com uma dívida pública alta, uma inflação também um pouquinho mais alta, que vem se revertendo ultimamente. Mas que ainda não significa uma entrada em relação à União Europeia, porque tem outros problemas em questão, como, por exemplo, a questão dos curdos. Embora a Turquia, mais uma vez, venha avançando em relação à negociação e reconhecimento desse povo curdo, os massacres promovidos com ordem do governo ao longo dos últimos anos é um fator limitador. Um outro aspecto importante é aquela visão preconceituosa em relação, desde a doutrina Bush, desde 11 de setembro, em que você relaciona islamismo a terrorismo. Infelizmente, setores da União Europeia enxergam a Turquia como uma possível porta de entrada para terroristas. Isso acaba dificultando também a sua entrada no bloco. Turquia que é laica, é um Estado nacional laico, não participa do fundamentalismo islâmico, que hoje se recrudesce na forma principalmente do Estado Islâmico, algo bem dramático que vem acontecendo lá, mas que, enfim, traz um problema para a Turquia, porque ela é a fronteira. Esses grupos fundamentalistas islâmicos se fazem presente dentro da Turquia, sem alterar o cenário político turco. Porém, aceitar a Turquia tão próxima desses grupos é complicado para a União Europeia, majoritariamente pela soberania compartilhada, Exatamente. Como assim compartilhar a soberania com um grupo que tem uma perspectiva política que pode se aproximar de um olhar fundamentalista? Perfeito. E só para encerrar, porque o nosso tempo tá ali já no, mais ou menos, assim, quando eu falo de Indonésia e de Nigéria, Nigéria é hoje o maior crescimento praticamente da África subsaariana, tem uma economia bem dinâmica. Indonésia rivaliza com a África do Sul. Rivaliza com a África do Sul. E a Indonésia tem um peso demográfico, ainda mais sua localização ali naquele eixo sul-sudeste asiático, muito importante. São 250 milhões de pessoas, próximo à China, próximo à Índia. Então, também tem um crescimento atrelado a essa dinâmica, tá? Só para você não ficar no escuro em relação a MINT. Beleza, Aquiles? Perfeito. Vamos para a próxima? Posso ler a próxima? Por favor. Com licença. Galera, vamos lá. O consumo final de energia per capita apresentou crescimento constante ao longo do período 2000-2012, com exceção apenas para 2009, tendo passado de 41,5 gramas por habitante em 2000 para 53,3 em 2012. A população cresceu 1,2% ao ano em média, enquanto o consumo de energia exibiu um crescimento de 3,3% ao ano. A queda em 2009, 47,8%, possivelmente se deveu à crise mundial de 2008. A participação da energia não renovável na matriz energética brasileira apresentou crescimento de 56,1% em 2003 para 57,6% em 2012, principalmente na oferta de petróleo e derivados, que passou de 36,7% para 39,2% entre 2008 e 2012. Os combustíveis fósseis continuam a dominar a matriz energética brasileira, 57,6%, mas analisando-se a distribuição das diferentes fontes renováveis, percebe-se que os derivados de cana-de-açúcar e carvão vegetal estão perdendo participação, em parte devido ao aumento relativo das fontes alternativas, solar, eólica, biomassa, biogás, etc. Ponto. A participação dessas fontes na matriz energética passou de 2,8% em 2003 para 4,1% em 2012. Já a participação da lenha e do carvão vegetal caiu de 13,2% para 9,1% entre 2004 e 2012. Embora considerados fontes renováveis, nem sempre são produzidos de forma sustentável, ou seja, a partir de florestas plantadas para tal. Galera, a gente viu um fragmento de texto que é do IBGE, está no site dele, e agora vem a questão.
Assinale a alternativa que contenha respectivamente, logo nessa ordem, né, meu amigo? Respectivamente, um motivo da desproporção no binômio crescimento populacional, consumo de energia e um impacto ambiental decorrente da principal matriz energética brasileira. Aquiles, vamos lá. Vai lá. Olha só, gente, vamos prestar atenção no seguinte. Eu acho muito interessante que os alunos, quando saem do Enem, né, e vão logo para as redes sociais, a gente começa a observar, eles postam hashtag aprendi no Enem. Esse é um texto que você, né, lendo, aprende muita coisa, não é isso? Volta para o texto rapidinho. Olha só, observa esses trechos que nós sublinhamos. Em primeiro lugar, ele apresentou para você que no período de 2000 a 2012, ok, a população cresceu em média 1,2% e o consumo de energia cresceu 3,3%. Ou seja, o consumo de energia cresceu numa velocidade maior do que o da população. Crescimento populacional. Então, é aí da desigualdade que ele abordou, tá, no enunciado. E depois, ele vem falando o seguinte para você, ó. Houve um aumento, né, um crescimento da matriz não renovável e esse ponto é muito importante, Aquiles. Os combustíveis fósseis continuam a dominar a matriz energética brasileira. Por que isso é muito importante? Volta para a gente aqui, por favor. Porque os alunos têm uma ideia muito em relação à questão da hidrelétrica, né? Em relação de... Mas cuidado, porque ele não falou da energia elétrica. E sim a gente poderia falar da energia hidrelétrica. Ele falou do consumo de energia como um todo. Está, por exemplo, contando o teu automóvel. Então, dentro desse contexto, a nossa principal matriz são os combustíveis fósseis. E aí, quando você observa a questão, olha aí para a questão rapidinho, que ele pergunta do impacto ambiental decorrente da principal matriz energética brasileira, a gente vai ter que pensar, por exemplo, no impacto ambiental não ligado à hidrelétrica, mas sim ligado à questão da utilização de combustíveis fósseis. Perfeito? Tudo bem? Bom, gente, olha só. Toda vez que aparece uma questão que pergunta mais de uma coisa, eu sempre recomendo aos meus alunos fazer em coluna. Tá? Como assim fazer em coluna? Ele perguntou primeiro assim, por que dessa desproporção do binômio crescimento populacional, consumo de energia? Né? Então vamos pensar só nisso. Pô, no dia você vai resolver lá dezenas de questões, tem a questão da pressão. Então, quando a gente utiliza essa técnica, né, a gente está potencializando a nossa chance de acerto. Beleza? E aí depois a gente só pensa no impacto ambiental. Ou então, se for mais fácil para você pensar no impacto ambiental, depois não tem problema, tá? A questão é manter o teu raciocínio canalizado para que você possa potencializar a tua chance de acerto, ok? Beleza? Então vamos lá. Foca na questão. Bom, quando ele pergunta para você um motivo dessa desproporção do binômio crescimento populacional e consumo de energia, ou seja, o consumo de energia foi muito maior do que o crescimento populacional. Ele fala para você de uma variação positiva da taxa de fecundidade. Isso está errado algumas vezes, né? Em primeiro lugar, por que está errado? Porque você sabe que a taxa de fecundidade, que é a quantidade de filhos por mulher em idade fértil, está diminuindo no Brasil. Né? E ponto 2, se você tivesse aumento da taxa de fecundidade, aumentaria então muito mais o crescimento populacional do que o consumo de energia, como ele apresentou para a gente. Então está errado duas vezes. Beleza? Já cortei a letra A, eu não vou nem precisar ler o impacto ambiental dela. Percebe? Eu estou ganhando tempo. Foi? Volta aí, vamos lá. Aumento do poder de compra da população. Bom, vamos lá. Se a população compra mais, a indústria vai ter que produzir mais, a agropecuária vai ter que produzir mais, então meu consumo de energia vai aumentar também. Certo ou errado? Beleza? Concorda, Aquiles? Claro, querido. Então é isso. Então, olha só, a letra B, até o presente momento, atende o que a questão perguntou. Vamos lá? Volta lá. Bom, redução da taxa básica de juros. Bom, Thiago, tô na dúvida, né? Tô na dúvida, não sei. Não sei se houve uma redução dessa taxa básica de juros, não sei até que ponto ela impacta de fato na economia, né? Vou deixar aqui. Beleza, se está na dúvida, deixa, daqui a pouco a gente, né, vai tentar dar uma clareada rápida nisso, tudo bem? A letra D fala de aumento da expectativa de vida. Bom, o aumento da expectativa de vida pode também causar uma dúvida que bom, se você está vivendo mais, você pode consumir mais. Mas eu peço que você pense o seguinte, de que adianta você viver mais tempo se o teu poder de compra não está aumentando? Ela deixa uma margem para dúvida. Ai, Thiago, eu não estou seguro. Não tem problema, deixa também. E a letra E fala de retração econômica em todo o período. Gente, se houvesse retração econômica, não teria aumento do consumo de energia, e sim
redução do consumo de energia, beleza? Então a gente já cortou a letra A, já cortou a letra E, estamos em dúvida entre B, C e D. Então eu vou pensar agora só no impacto ambiental decorrente da principal matriz energética que o texto falou, hashtag aprendi no Enem, não é isso? Que são os combustíveis fósseis. Tudo bem? Beleza? E aí, ó, a letra B fala poluição atmosférica. Tá certo, Aquiles? Certíssimo. Tá certo, né? Você está tendo queima de combustível fóssil, carbono, está aumentando no mínimo a emissão de dióxido de carbono na atmosfera, beleza? Então a letra B tá bonita. Vamos ver os outros. Vamos lá. A C fala de efeito estufa. Pô, cuidado, hein? Efeito estufa é impacto ambiental? Não. Efeito estufa é algo natural e necessário à vida do planeta. Gente, se não fosse o efeito estufa, na temperatura média do planeta, que é de 15 graus, seria de menos 18. Então, o efeito estufa contribui com 33 graus para o nosso conforto. O efeito estufa não é problema. O que você pode apresentar como problema é a intensificação do efeito estufa. Agravamento do efeito estufa, às vezes aparece num apelido como aquecimento global, mas não efeito estufa em si. Não efeito estufa em si. Vira uma pegadinha clássica de questões de vestibular. Exatamente. Você já está atento a isso. Já está atento a isso. Aluno do QG não erra isso. Beleza? Então, corta a letra C. Olha a D. Olha aí. Remoção da população ribeirinha. Mas calma aí, isso aqui é impacto socioambiental decorrente da hidrelétrica. Principalmente se o assunto é matriz energética. Exatamente, né? Não tem relação com o aumento do combustível fóssil. Questão dramática no Brasil, né? Principal movimento social brasileiro é o MST, é a questão da terra. Segundo mais importante movimento social é o MAB, movimento dos atingidos por barragens. Então é bacana a alternativa que contextualiza algo que está presente na economia, está presente na sociedade, mas não dialoga exatamente com o que a gente quer na questão. Você vai ficar muito atento a isso. Na questão que eu fiz, na questão que o Thiago está fazendo, várias vezes você encontra alternativas que, se você descola da questão, fazem sentido sozinhas, mas não é o que a gente está procurando. Como método, você sempre volta para a pergunta da questão para saber o que você está procurando de novo. Então, dessa forma, a resposta só pode ser a letra D de dado. Rapidamente, antes da gente partir para a próxima questão, deixa eu só te dar uma clareada em alguns termos que apareceram aqui nesses enunciados, tá? A letra C, olha aí para ela rapidinho, fala da redução da taxa básica de juros, da taxa Selic de juros, né? Que realmente pode influenciar no aumento do consumo da população. Quando essa taxa é mais baixa, o poder de compra, a oferta de crédito da população aumenta, existe um fortalecimento do consumo. Basicamente, para você entender uma coisa que é fundamental, existem dois tipos de capital, produtivo e especulativo. Política de juro diferencia esses capitais. O produtivo gosta de juro baixo, porque isso torna o financiamento da produção mais barato, amplia a taxa de lucro. Capital especulativo gosta de juro alto. Aqui a informação era da redução da taxa de juro. O que o empresariado faz nesse momento? Tira dinheiro do mercado financeiro, aplica no processo de produção. Você sabe que mais dinheiro na produção é mais consumo de energia e dialogaria com o que a gente procurava. A primeira parte estaria correta, a segunda é que não, pelo efeito estufa. Perfeito. Aquiles, perfeito, matou. E um outro termo que surgiu aí, na verdade, dois termos que surgiram, talvez você possa ter esquecido. Um é a chuva ácida, que é o impacto realmente ambiental ligado ao combustível fóssil, né? Quando você tem uma reação química de poluentes emitidos pelo homem, pode ser também emitidos de enxofre, né? Pela natureza também, tá? Quando você tem erupção vulcânica, mas percentualmente falando aí é bem menor. Com o vapor d'água existente na atmosfera, fazendo que você tenha uma chuva de um pH, né, em torno de 5,5 ali. Essa é a chamada chuva ácida. Normalmente traz corrosão de patrimônios, acidificação de rios, lagos, perda de vegetação, plantação, esse tipo de coisa. E cunha salina é quando você tem uma relação de um rio com o oceano, tá? Um rio exorreico, um rio que deságua fora do continente, deságua no oceano, beleza? E quando esse rio não tem muita força, não tem muita pressão, não tem muita vazão, ele briga ali com a oscilação de maré, né? A maré baixa o rio domina, maré alta dependendo, a água do oceano consegue entrar na área do rio, e é isso que a gente chama de cunha salina. Mas também essa expansão está relacionada a um aumento, né? Uma diversificação da matriz hidrelétrica, que não é o que a questão está abordando, por isso também não pode ser essa letra E. Perfeito. Tudo bem? Beleza? Perfeito. Vamos à próxima, Aquiles? Próxima. Vamos lá, então. Lê para mim? Com certeza. Obrigado. De nada. Faça o que você quiser com essa barba. Eu sou muito simpático. Obrigado, são seus olhos e a sua barba. Bom, o sistema de produção em massa, gente, desculpa, Aquiles, mas produção em massa, né? Você lembra o que significa?
Beleza? Bom, ficou muito rígido e dispendioso para as características da nova economia. O sistema produtivo flexível surgiu como uma possível resposta para superar essa rigidez. Então ele fala de produção em massa, Fordismo, produção flexível. Né? Não vou contar, desculpa aquele, senão eu vou estragar a sua surpresa. Tudo bem? Tá? Ele te dá uma imagem de um processo de montagem de veículos. Tudo bem? E aí fala o seguinte: para os trabalhadores, para a mão de obra, dentre as consequências da transição da produção em massa para o modelo flexível, da transição do Fordismo para o pós-Fordismo, podemos destacar, letra A, a flexibilização dos contratos de trabalho associados ao fortalecimento dos sindicatos. B, a maior rigidez hierárquica na fábrica, estimulando a polifuncionalidade dos operários. Letra C, a flexibilidade dos horários de trabalho com a maior oferta de empregos. D, a ampliação da estabilidade dos empregos favorecida pela aceleração do processo de modernização tecnológica. E ainda tem a letra E, a empregabilidade condicionada à atualização constante dos trabalhadores. Beleza? Então vamos lá. E aí, Aquiles, fala a verdade para eles. Vamos lá, galera. A gente está falando de uma questão que é muito importante para essa nossa aula de abertura do nosso projeto intensivo para o Enem, porque dificilmente essa abordagem não vai estar na sua prova, dificilmente. A geografia abarca, e isso está muito presente no edital do Enem, você vê lá matemática e tecnologias, linguagem e tecnologias, ciências humanas e tecnologias. Essa ideia de tecnologias é uma ideia que cabe principalmente na conversa conceitual da história da geografia. Com certeza. Geografia fala da primeira revolução industrial, história também, né? A segunda revolução industrial, revolução tecnocientífica e informacional. No ensino médio você pode falar terceira revolução industrial, e em todos esses momentos nós estamos falando de uma mudança da base material da sociedade, que quando ela se altera, muda o mundo. Fica atento então ao que a gente está vendo aqui. Olha para a questão. O sistema de produção em massa ficou muito rígido. Ele já me deu um conceito aqui que fala sobre um certo modelo produtivo que você tem que conhecer, produção em massa, e ele usa um conceito que está muito presente em quase toda a qualificação desse modelo produtivo, que é o termo rígido, rigidez. Eu estou me referindo ao modelo fordista. Criado pelo Henry Ford nos Estados Unidos em 1913 e que ganha a sociedade norte-americana, a produção norte-americana e de alguma forma dos países ocidentais ao longo do século XX até a década de 70. A década de 70 é uma década de mudança, galera. E aqui, nesse fragmento do Castells, a gente tinha uma referência a essa mudança. Ele falava: o sistema de produção em massa ficou muito rígido e dispendioso para as características da nova economia. Ele falou de uma nova economia que nasce, você já sabe quando, a partir da década de 70. O que ele fala na sequência? O sistema produtivo flexível surgiu como uma possível resposta para superar essa rigidez. Galera, então você vai ficar atento para o seguinte fato de que falou de Fordismo, falou de um processo de produção que é rígido. Essa rigidez entra no tipo de mercadoria produzida. A gente fala de economia de escala para indicar uma pequena variação de cores e de modelos. A gente fala também de um pequeno volume, na verdade, um grande volume de matéria-prima que ficava num grande estoque e que ia para uma grande fábrica, produzia a mercadoria e a mercadoria pronta de novo para um grande estoque que de forma lenta e gradativa vai vendendo essa mercadoria para o mercado consumidor. Quando a gente fala desse novo modelo, o sistema produtivo flexível, que você viu marcado aí na nossa questão, a gente fala do oposto, uma produção de escopo. Grande variação de cores e modelos, aquele estoque perde importância tanto para a matéria-prima quanto para o produto final, a produção vai da fábrica diretamente para o mercado consumidor. Interessante que o setor da logística ocupa um pouco o lugar do estoque, né? Pensando a produção sincrônica ao processo de consumo. Galera, vamos dar uma olhada nas alternativas que fala sobre esse mundo para os trabalhadores. Como é que fica para a população, em última análise, essa mudança de paradigma tecnológico que, em última análise, impulsionou a própria globalização. É no modelo flexível que houve a fragmentação global da produção. Vamos lá. Para os trabalhadores, dentre as consequências da transição da produção em massa para o modelo flexível, podemos destacar, letra A,
flexibilização dos contratos de trabalho. Galera, de fato, hein? A produção flexível buscou uma contratação just in time, tal qual a produção just in time realiza. O neoliberalismo, com flexibilização de relações de trabalho, representou essa flexibilização. Então, até o presente momento, a letra A está correta. E aí fala assim, associados ao fortalecimento dos sindicatos. Pessoal, sindicato forte é no período em que a classe trabalhadora estava fortalecida no processo de produção. O que você viu na imagem? Robôs fazendo o processo de produção. E os trabalhadores ficaram mais desempregados com essa robotização do processo de produção. Esse desemprego, né? É o tal desemprego estrutural, é um desemprego que o tempo passa e o emprego não volta. A população tem que se rearranjar na economia. A tendência histórica da população economicamente ativa a partir dessa década de 70 foi a terciarização, foi a saída do setor secundário e a ida para o setor terciário. Então, o enfraquecimento da classe trabalhadora foi acompanhado de um enfraquecimento dos sindicatos que passaram a lutar pela simples manutenção do emprego. Aquiles, posso fazer um pequeno adendo? Claro, rápido? querido. Por favor, Aquiles usou um termo aqui importante, terciarização, né? Não confunda com o que está na moda de terceirização. Duas questões fundamentais desse mundo de produção flexível. Né? Terciarização é o crescimento do setor terciário, terceirização é uma empresa passando para terceiros atividade de suporte, ou então fugindo da legislação trabalhista, contratando indivíduos como se fossem empresas via CNPJ e não via CPF. Que é uma tendência desse mundo teotista, né? Flexível. Flexível, neoliberal, então, sem por favor, dúvida. não confunda. Vai lá, Aquiles. Vamos lá. Galera, na letra B, a maior rigidez hierárquica na fábrica. Olha, fica atento que a gente destacou na introdução do texto que a palavra rigidez está relacionada com o Fordismo. Claro que você, apesar de gravar isso, não transforma numa camisa de força. Você vai refletir sempre junto da questão, mas normalmente rigidez é ligado ao Fordismo, flexibilidade à produção flexível. Portanto, olha para a letra B, maior rigidez hierárquica na fábrica? Não. Lá no Fordismo, sim, rigidez. Eu tinha uma divisão clara entre direção, gerência, supervisor e operário. Na produção flexível, eu tenho um diretor que vai participar em algum momento de uma discussão com a gerência, um operário que é convidado pela direção para dar a sua opinião. Então, há o que a letra B fala na segunda parte, que é um estímulo da polifuncionalidade dos operários, mas que se contradiz no início da letra B, quando fala de maior rigidez. Portanto, não é a letra B, não é a letra A, vamos a C. A flexibilidade dos horários de trabalho, de novo, uma flexibilidade que faz sentido com o modelo de produção ao qual a gente se refere, e que, de fato, alcançou flexibilidade também em horário de trabalho. Lá na Suécia, há uma forma de produção flexível que nasceu na década de 80, o volvismo, que praticou muito disso. Porém, ele fala no final, com a maior oferta de empregos, você já sabe que a aplicação da robótica e o desemprego estrutural tornam essa letra C incoerente. Na letra D, a ampliação da estabilidade dos empregos, favorecida pelo processo de modernização tecnológica. De fato, eu tenho um processo de modernização. Aquela robotização representa isso com muita clareza. Porém, isso não tem trazido maior estabilidade do emprego. Pelo contrário, a produção just in time, que produz no tempo certo para o consumo, tem momentos de aquecimento, como o Natal, e momentos de resfriamento, como são os 5 meses posteriores ao Natal. No calendário comercial, você não encontra nenhuma grande data comemorativa no Brasil em janeiro, fevereiro, março, é mais para o meio do ano que elas voltam e a atividade econômica volta a se desenvolver. Então, deve ser a letra E e vamos tentar ver se confirma na letra E a empregabilidade, que é a capacidade do trabalhador de conseguir emprego, torna-se condicionada à atualização constante da classe trabalhadora. Até porque, galera, essas máquinas que estão aqui também são alteradas e demandam qualificação constante da classe trabalhadora. O papel do trabalhador hoje, preste atenção, não é mais de mão de obra especializada. Poucos anos de estudo e que ficava lá tal qual Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos apertando o parafuso, num emprego que era principalmente dentro da fábrica. A produção flexível procura a mão de obra qualificada, muitos anos de estudo, ela usa em pequena quantidade e você tem um cenário que é de diminuição do emprego e de demanda de maior qualificação. Portanto, correta a letra E. Tranquilo? Beleza? Olha só, recebemos aqui uma informação, Aquiles,
rapidinho, antes de a gente fazer a nossa última questão, existe uma dúvida na questão anterior. É isso, produção? Beleza. Que bacana, muito bom, muito bom. Na letra B, é isso? Essa, a B e D, é isso que ficou? Então, beleza, vamos lá. Gente, o gabarito é a letra B de bola, beleza? Desculpa aqui, o gabarito é a letra B de bola. Aumenta o poder de compra da população, não é isso? Sim. Beleza? E está relacionado com o aumento da poluição atmosférica, que é um resultado da principal matriz energética brasileira, que o texto apresentou como combustível fóssil. Beleza? O que nós marcamos aqui na letra D, B e D, perdão, que seriam possíveis dúvidas em relação ao aumento da expectativa de vida, e aí você de repente achou, não, Thiago, de repente a pessoa vive mais, consome mais. A gente não relacionou isso, mas tudo bem. A segunda parte está equivocada, porque remoção da população ribeirinha é uma consequência da construção de usinas hidrelétricas. Você faz uma barragem, alaga uma enorme área e se alguém mora naquele entorno tem que ser retirado. Como aqueles bem recordou para a gente, existe um movimento que representa essa população, que é o MAB, Movimentos Atingidos por Barragem. Só para você ter uma noção da escala que significa isso, a China construiu a maior usina hidrelétrica do mundo, que é a de Três Gargantas. E na construção da barragem dessa usina, tiveram que ser realocadas 4 milhões de pessoas. Tudo bem que 4 milhões de pessoas na China é quase uma reunião escolar, né? Sei lá, né? Mas, por favor, é uma enorme quantidade de pessoas. Tudo bem? Então, essa é uma consequência ligada à hidrelétrica. A resposta da 3, por favor, é a letra B de bola. Tudo bem? Foi? Tranquilo? Dúvida foi exterminada? Tudo bem? Então vamos à nossa última questão. Vamos lá, Aquiles, contigo. Galera, fica atento, vamos lá. A questão número 5. Cartas cartográficas, para quem não aprendeu a lê-las e utilizá-las, sem dúvida, não tem qualquer sentido. Como não teria uma página escrita para quem não aprendeu a ler, um fragmento de texto do importantíssimo geógrafo Yves Lacoste, tá? Não confunda com aquela famosa marca. E aqui a gente tem, e com muito prazer eu leio, um fragmento que é uma historinha da queridíssima Mafalda. Mas liberdade, fala Mafalda com a sua amiga. Você está pondo ao contrário. Você está vendo ali um mapa mundi ao contrário, tá? É isso que está na parede. E aí a liberdade retruca. Ao contrário com relação a quê? A Terra está no espaço e o espaço não tem em cima nem embaixo. Esse negócio do hemisfério norte ser o de cima é um truque psicológico inventado pelos que acreditam estar em cima. Para nós que acreditamos estar embaixo, continuar acreditando que estamos embaixo. O pior é que se continuarmos acreditando que estamos embaixo, vamos continuar embaixo. Mas, a partir de hoje, acabou-se. Mafalda, estarrecida, você está vendo na cara dela. Onde você estava, Mafalda? Estava saindo a Mafalda da sala, não sei, mas alguma coisa acabou de mudar. Galera, a análise do fragmento de texto da charge permite inferir que, letra A cartografia é uma ciência de neutralidade geopolítica, onde o mapa serve apenas para localização e orientação terrestre. Letra B, o referencial de norte e sul é válido, pois concretizam a superioridade técnica do mundo periférico sobre o central. Letra C, só é possível trabalhar com uma visão de mundo correta e dominante. Letra D, os mapas são instrumentos geopolíticos valiosos que podem criar impressões diferenciadas sobre o mundo. E letra E, as cartas mais difundidas referenciam o mundo periférico com maior distorção, aumentando propositadamente sua área. Como diz o meu amigo Thiago, Thiago, fala a verdade para eles aí. Bom, gente, vamos lá. Olha só, a temática, né, da cartografia também está presente no edital. Tá. Mais do que isso, desculpa te interromper, querido, tem uma parte dele em ciências humanas que é representação espacial. Isso cabe especificamente à geografia. E é esse o ponto que eu vou tocar, Aquiles. Normalmente, quando você é aluno, pensa em cartografia. Claro, você é aluno que não falando do QG, né? Esses outros aí. Aluno do QG não pensa isso, não. Aluno do QG sabe a verdade. Sabe a verdade. Mas, normalmente, você pensa o seguinte: ai, Thiago, cartografia é aquele negócio de escala, conta. Não, gente, não é só isso. E, na verdade, no edital, ele nem faz uma relação matemática, ele quer que você tenha uma noção das relações de poder que a cartografia impõe. Porque, gente, a cartografia não é uma ciência de saber onde é o norte, sul, leste, oeste, onde é tal o país. Na verdade, eu preciso que você perceba que ela surge como uma arte e depois evolui para ser uma ciência que tem por função representar a realidade. Só que
Cada um tem uma visão distinta da realidade. Posso participar disso? Com certeza, Aquiles. Gosto de falar que todo mapa é uma mentira. Todo mapa é uma mentira porque o mapa é um plano e a realidade está numa geóide, está numa esfera. Então, qualquer tentativa de representação de algo de uma esfera para um plano vai promover distorção. Causa número 1 dessa distorção, causa número 1 de que todo mapa é uma mentira. Segundo ponto, quem faz, escolhe o que vai representar. E essa escolha é também do que ele não vai representar. E a realidade, ela é total. As partes que compõem a realidade, pessoas e objetos, compõem um todo. Quando eu tiro um objeto, quando eu tiro algumas pessoas, o significado dos outros se alteram. Então, quando você vê uma representação cartográfica em que você vê alguns elementos do espaço ali representados, mas não todos, isso te possibilita algum conhecimento sobre aquela realidade, mas não toda, porque você tem a abertura de mão sobre alguns aspectos que aquele autor não colocou. Todo mapa é uma mentira também porque redução. O mapa é, por definição, uma redução da realidade. Perfeito. E aí, pegando, por exemplo, o que o Aquiles falou. Gente, então dessa forma não há uma representação certa ou errada. Todas as representações são falsas por todos esses motivos. Acontece que existem aqueles atores geopolíticos que, em função de sua força econômica, enfim, política, conseguem impor aquela visão sobre as outras. Então, por exemplo, eu sou flamenguista, meu amigo Aquiles é São Paulino, né? Se eu fosse fazer, de repente, um mapa com a visão tiaguista do mundo, eu colocaria a Gávea no centro do mundo. O Aquiles talvez colocasse o Morumbi. A visão dele está errada? A minha está errada? Está certa? Não. São apenas as nossas visões. Agora, nós teríamos que ter a capacidade de mostrar para o mundo que essa é uma visão válida. Ou então, na verdade, omitir outras visões para as outras partes do mundo. Esse é um ponto importante que está sendo trabalhado na questão. Né? A questão do hemisfério norte está em cima ou embaixo é uma questão clara de dominação. Porque no hemisfério norte, naquele mapa de Mercator, eurocentrismo, beleza? Quem está mandando no mundo é a Europa, pronto. Então, eu preciso que você perceba essa nuance, que a cartografia ela vai demonstrar para você uma questão de dominação, norte em cima. Por quê? Você sabia, lembra aquele papo de latitude e longitude? Lembra? Você sabia que a latitude, em vez de você representar com um N ou S, você pode representar também com um mais e um menos? E que a latitude norte é positiva e a sul é negativa? Que a longitude leste é positiva e que a oeste é negativa? O que tira o ingrediente político da abordagem de estar em cima ou de estar embaixo. A gente poderia brincar com uma bola, né? Para encontrar onde é que está em cima e embaixo dela, e você não teria essa referência, passa por aí. Exatamente. E aí quando você olha então com esse prisma do positivo e negativo, né? A Europa é positiva e nós somos menos. Matematicamente dá mais, né? Também na diversidade, a gente cresce, também tem isso. Mas, bom, perceba a manipulação. O poder político dessa construção ideológica. Bom, eu acho que em cima dessa explanação, volta para as opções aí, por favor. Bom, ele fala que a cartografia é uma ciência de neutralidade geopolítica. Pode isso, Aquiles? Pode não. Não. Né? Nada é neutro, né? Nenhuma neutro. Opinião é neutra, nenhum mapa é neutro. Neutralidade é algo que em política, inclusive, não existe. Existe no pH, não existe geopolítica ou em política. Com certeza. E aí onde ele fala que o mapa serve apenas para localização, acabei de contar para vocês que não. Bom, a B fala que o referencial de norte e sul é válido, pois concretizam a superioridade técnica do mundo periférico sobre o central. Bom, olha só. Olha que é questão maldosa, tá? Bom, para começar, entre aspas, de uma maneira geral, o mundo periférico está mais para o hemisfério sul e o central mais para o norte, o que já não torna a letra B legítima, beleza? E, gente, vamos falar a verdade, né? Quando ele trabalha, olha aí de novo para a questão, por favor, né? Que o referencial de norte e sul é válido, pois concretiza a superioridade técnica. Vem cá, é só por uma questão de técnica que a gente vai trabalhar, então, quem é melhor, quem é pior? Norte e sul? Né? Então, a letra B totalmente equivocada, tudo bem? Beleza? Principalmente em relação a essa questão, quando ele inverte o mundo periférico com o central. Beleza? Então, corta a letra B, volta aí rapidinho. Letra C fala, só é possível trabalhar com uma visão de mundo correta e dominante. Ela cai praticamente no mesmo erro da letra A, né? Só que assim, não da neutralidade, mas que só tem uma visão. Não tem uma visão, tá? São N visões, tudo bem? E não existe uma visão correta, não existe um mapa correto, como o Aquiles bem destacou, né? Ah, Thiago, e o globo? Globo não é mapa.
Ah, Thiago, imagem de satélite. Não é mapa, beleza? Todo mapa é uma versão falsa da realidade. Tudo bem? Foca aí, vamos lá. D. Os mapas são instrumentos geopolíticos valiosos, né? Que podem criar impressões diferenciadas sobre o mundo. Realmente. Realmente, ele pode criar impressões diferenciadas porque, por exemplo, nesse processo de distorção que o Aquiles citou, dependendo da técnica que você utilizar, como por exemplo a cilíndrica, as áreas de maior latitude vão ter maior distorção. Então, por exemplo, você pega uma Groenlândia, você pega uma parte de Eurásia, e são representadas nesses mapas de uma forma muito maior do que de fato são. E aí te dá uma noção, então, de poder, instrumento geopolítico. Galera, para deixar num exemplo concreto, né, 2 mapas muito famosos que você tem que se debruçar sobre eles e não vá para a prova sem ter a clareza. Mercator, século XVI, 1500 e alguma coisa, Peters, 1973. Século XVI, qual é o processo geopolítico mais importante daquele momento? Dominação europeia sobre a América, a gente está se referindo ao colonialismo. E nesse mapa, pelo tipo de técnica cartográfica que ele utiliza, e é sobre essas técnicas que a cartografia se debruça como campo disciplinar, ele traz uma impressão de relativo destaque territorial para as terras de altas latitudes. Então, a América, que era dominada com muitas terras em baixas latitudes, dava uma impressão de uma menor extensão territorial. Há uma frase de um certo geógrafo, Rudolf Schelling, de que espaço é poder, e que hoje a gente questiona com muita facilidade, porque, veja o Japão, potência a partir do seu desenvolvimento tecnológico, mas não por espaço. Agora, no passado, menos tecnologia, mais essa frase era aceitável pela população, mais esse pensamento fazia sentido. Então, num mapa, a Europa aparecendo maior, possibilitaria uma legitimação da dominação geopolítica europeia sobre a América. Peters é o oposto. Para comentar rápido, é um mapa de 1973 e que, de novo, pelo tipo de projeção cartográfica que ele utiliza, ele traz uma distorção. Era uma impressão de maior destaque territorial para baixa latitude. E no pós-Segunda Guerra, a descolonização afroasiática, os países da África e da Ásia se formando e se desprendendo da dominação que veio da Conferência de Berlim, conseguiam, na projeção do Peters, uma materialização cartográfica da sua emancipação política e que vira algo muito relacionado entre espaço e poder, entre cartografia e poder. Legitimando a letra D como resposta, tudo bem? Foca aí só para a gente ver o erro da letra E, tudo bem? As cartas mais difundidas diferenciam o mundo periférico com maior distorção, aumentando propositadamente sua área. Não, quem aumenta propositadamente a sua área seria o mundo central, beleza? Resposta letra D, ok? Assim a gente termina. Galera, foi um grande prazer participar disso, tá? Espero que vocês arrebentem aí nessa prova, que vocês arrebentem nesse ano. E se liga, galera. Olha só, tem um desconto aí, beleza? 30% para você aí que vai entrar no nosso site, enem.com, esquenta.enem.com.br, beleza? Tem lá um desconto para você. No site do QG do Enem, você coloca lá o esquenta e você vai conseguir 30% de desconto. Fica beleza. atento. Entendi o recado agora. Tem lá a chave, esquenta. Me presta isso aqui, calma aí, rapidinho, me presta isso aqui. Não, me dá aqui. Me dá isso aqui. Ele me mostra 30%. Esquenta 30%. Beleza? Então, olha só. Vamos gente, lá. Foi um prazer, tudo bem? Espero que a gente tenha ajudado, tudo bem? Pô, entra no nosso site, entra em contato com a gente vai fazer de tudo para te ajudar a realizar esse sonho aí. Na verdade, transformar esse sonho em objetivo, que é mandar muito bem no Enem e entrar na faculdade. É isso, beleza? Vamos que vamos, é tudo nosso. Um abraço, pessoal. Ju, te amo! Tchau, tchau.